pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui um pouquinho da física nesse tema dinâmica. Mas o que vem a ser a dinâmica? Dinâmica é a parte da física que vai estudar movimentos, agora considerando as causas que deram origem ao movimento, ou seja, forças. Perfeito? Ora, mas para isso a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é essa grandeza física chamada força. Peraí, grandeza física. Grandeza física são todos os conceitos que podem ser medidos. Então velocidade eu posso medir, força eu posso medir, comprimento, distância, né? Volume, temperatura. O que pode ser medido com um instrumento de medida, então é uma grandeza física. A temperatura eu meço com um instrumento termômetro, a velocidade com o velocímetro, massa com balança, distância com o metro, com trena. Opa, então se eu posso medir, é uma grandeza física. E aqui, para a gente fazer uma classificação entre as grandezas físicas, eu tenho então grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então eu tenho grandezas físicas, ou seja, os conceitos que podem ser medidos e que são escalares. O que quer dizer escalar? Não precisam de orientação. Peraí, então se não precisa de orientação, quer dizer que não precisa dizer o quê? Se é na horizontal, se é na vertical, se é para a direita, se é para a esquerda. São grandezas que não precisam desse tipo de informação. Vocês sabem de algumas. Vamos colocar aqui algumas? Olha só, massa. Massa é uma grandeza que não depende de orientação. Quando nós dizemos simplesmente a massa de um corpo é 5 quilogramas, eu não preciso dizer mais nada. Eu não preciso dizer se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima e para baixo. A massa é sempre a mesma, em qualquer direção, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Perfeito? Na Terra, no espaço, na Lua, a massa vai ser sempre a mesma daquele corpo. Mas o corpo está tendo perda de massa. Outra questão, né? Nesse momento, entender a grandeza física massa é entender que é uma grandeza física que não depende nem de horizontal nem de vertical. A sua massa, eu tenho uma massa de 75 quilogramas, deitado ou em pé, tanto faz. A massa, o seu corpo, né, a sua massa é a mesma em pé ou deitado, então não depende de orientação. O mesmo acontece para outras grandezas físicas, como tempo. O tempo não depende de orientação. Para a direita ou para a esquerda, 1 hora para a direita é diferente de 1 hora para a esquerda? Tempo, né? 1 hora, 2 horas, não depende de orientação. Ora, e isso vai muito além, né, da questão da orientação. Na mecânica clássica, no que a gente chama de referencial de Galileu, o tempo é igual para todos em todas as direções. O tempo é igual para todos em todas as direções. Quer dizer, 2 horas para mim é igual a 2 horas para você, é igual a 2 horas para quem está voando, é 2 horas para quem está num barco, é 2 horas para quem está de carro. 2 horas são 2 horas para todos, em qualquer direção, em qualquer sentido. Então não depende de orientação. Perfeito? Em outras temos, né? Por exemplo, temperatura. Temperatura não depende de orientação. Você medir sua temperatura deitado ou em pé vai mudar? Não muda. Então dizer, olha, a temperatura de um corpo, que pode ser medida com a letra T maiúscula, ou às vezes também identificado com a letra θ, letra grega θ, de um corpo é 36,5 graus Celsius. Deitado ou em pé, tanto faz. Ora, vamos outro, volume. Uma garrafa fechada. Uma garrafa fechada, comprei lá uma garrafa fechada de refrigerante, perfeito? 2 litros de refrigerante, a garrafa está fechada, em pé são 2 litros, deitado vão ser 2 litros também. O volume não depende de orientação, desde que esteja a garrafa fechada. Ora, então vamos marcar aqui, volume, 2 litros. Certo? Não depende de orientação. Então, grandezas que não dependem de orientação. Quando você faz essa pergunta, aponta para onde? Mas se não depende de para onde aponta, então é uma grandeza escalar. Grandezas escalares não precisam de orientação. Já as grandezas vetoriais necessitam de orientação. Quais? Por exemplo, força, que a gente vai tratar. Quando eu digo uma força,
Ora, foi feita uma força sobre um corpo. Essa força, ela aconteceu na horizontal ou na vertical? Faz diferença? Poxa, eu vou aplicar uma força sobre uma cadeira. Se eu aplicar essa força na cadeira na vertical, vai apertá-la contra o chão. Já se eu aplicar essa força na horizontal, a cadeira sai do lugar. Movimento. Opa! Então, a orientação dessa força, dessa grandeza física, alterou o resultado que ela produz. Perfeito? Então, você fala assim, poxa, força depende de orientação. Então, eu marco aqui para vocês, força. Força que foi aplicada sobre um corpo. Foi aplicada uma força de 10 newtons. 10 newtons. Perfeito, tá? Então, unidade de força, unidade newton, né? Em homenagem a Isaac Newton. Ora, tem outras? Temos. Deslocamento. Já vimos na cinemática, no estudo dos movimentos, sem considerar as causas, sem considerar as forças, né? Na cinemática nós vimos o quê? Poxa, se a velocidade é para a direita, ou ainda, se o corpo está indo, a velocidade é positiva, mas se o corpo está voltando, a velocidade é negativa. Poxa, por que esse sinal? Indo e voltando, ao sentido. Então, velocidade é uma grandeza que depende de orientação. Velocidade. Então, dizer uma velocidade negativa, é uma velocidade de um corpo que está voltando 108 km por hora. Mas eu também tinha uma outra grandeza que dependia de sentido, de orientação, que é a aceleração. A aceleração depende de orientação. Por quê? Porque a gente comenta sempre que, olha, uma aceleração. Positivo é acelerado? Não. Negativo é retardado? Não. Depende do sentido, depende da orientação. Se aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Embora você tenha aí a possibilidade de ter velocidade e aceleração com sentidos opostos. Sentidos opostos. Então aí o movimento é um movimento de frenagem, um movimento chamado retardado. Opa, tá aqui, ó, moçada, que legal, ó. Aceleração. Então eu vou colocar aqui uma aceleração conhecida, que é a aceleração da gravidade. Olha que legal. Opa, se eu tiver um corpo com uma aceleração positiva e uma velocidade negativa, sentidos opostos, então o movimento é retardado, movimento de frenagem. Perfeito? Existe uma outra, que está até relacionada com aceleração e a gente chama de campo. Campo. Qual campo? Campo gravitacional. Campo gravitacional é a aceleração da gravidade, exato. Os campos dependem de orientação. Então eu tenho 3 campos que nós trabalhamos na física. Campo gravitacional, criado pela massa da Terra. Perfeito? Então aqui marcaríamos o campo gravitacional. Temos também o campo elétrico, criado por todo corpo que tem carga elétrica. Todo corpo que tem carga elétrica cria em torno dele uma região que ele influencia, chamado campo elétrico. Poxa, então o campo gravitacional cria gravidade, o campo elétrico ou a carga elétrica cria campo elétrico. Mas tem um outro campo ainda, criado pela movimentação de cargas, chamado campo magnético. A Terra tem campo magnético, não é? A Terra tem um campo magnético criado graças à movimentação do magma no interior do planeta. Esse campo magnético protege a Terra, do bombardeamento das partículas vindas do Sol. Legal? Quando essas partículas atingem o campo magnético da Terra, elas são desviadas para os polos, criando as auroras boreal e austral. Perfeito? É isso aí, galera. Então aqui nós temos uma primeira divisão entre grandezas escalares e vetoriais. Como que eu vou identificar uma grandeza vetorial? Como é que eu vou simbolizar uma grandeza vetorial? Nós vamos representá-la, vamos simbolizá-la por vetores. Vamos desenhar aqui um vetor para a gente conhecer uma grandeza vetorial. E você vai falar assim, mas espera aí, eu sempre trabalhei com essa ideia,
né? Mas eu não dava esse nome não, simplesmente chamava do quê? Chamava vetor de seta. Ah, beleza. Então você fala assim, o que é um vetor? O vetor é um símbolo que representa uma grandeza vetorial. Vetor, segmento de reta, orientado em apenas uma extremidade. Tá aí. Como é que eu leio isso, né? Então eu leio assim, vetor V, ó, colocar uma setinha em cima para indicar que essa letra V representa uma grandeza física, por exemplo, velocidade, e é vetorial. Então, como é que eu leio isso aqui? Vetor V. Sim? Perfeito? Ah, então eu posso ter para baixo aqui, de repente, o vetor G. Perfeito, vetor G. Posso ter para esse lado aqui o vetor A. Pode, tá lá, vetor A. Reparem que a setinha em cima da letra não muda, não acompanha o vetor. Ah, esse vetor é inclinado, mas a setinha aqui em cima é a mesma. O vetor aqui é para baixo, mas a setinha continua para a direita aqui. O vetor aqui em cima da letra A continua para a direita. Essa setinha em cima da letra é só para identificar que essa grandeza física é uma grandeza vetorial. Então aqui eu marco vetor A. Opa, então olha só, esse vetor está apontando nessa direção e sentido. Esse vetor nessa direção e sentido e esse vetor nessa direção e sentido. Puxa vida, mas você falou direção e sentido, eu achei que era sempre a mesma coisa, direção e sentido era a mesma coisa. Não são. Por quê? Direção e sentido são informações diferentes, tá, para a física. No cotidiano, a gente fala, ó, foi naquela direção, foi naquele sentido e passa batido. Mas para a física, direção significa o plano. Então eu tenho plano horizontal, plano vertical. E o sentido é para onde aponta. Então quando eu digo sentido, é para onde aponta. Então, olha só, aponta para cima, aponta para baixo. É isso aí, ó, para onde aponta. Olha, que legal. Então, quer dizer, se eu jogo um corpo para cima, então ele sobe e desce na vertical. Opa, na vertical, plano. Apontando para cima. Então, velocidade para cima. Ah, joguei um corpo para cima, esse corpo subiu e depois desceu. Então, o que está acontecendo? Poxa, eu tenho aqui a grandeza física apontando para cima, vertical para cima, e depois a grandeza física no mesmo plano vertical, só que apontando para baixo. Ah, então o sentido é para onde aponta. Direção é o plano onde está acontecendo a experiência. É no plano horizontal, é no plano vertical ou é no plano inclinado. Tudo bem? Agora, se você fala assim, e se fosse no ambiente muito grande, como por exemplo, no planeta Terra inteiro? Como é que eu identificaria isso? Poderia identificar direção e sentido pelos pontos cardeais. Ah, um avião vai na direção sul-norte. Vai na direção sul-norte, apontando para o norte. Ou o avião andando na direção sul-norte, apontando para o sul. Um navio está em uma viagem pelo Oceano Atlântico, na direção leste-oeste, indo para o oeste. Direção leste-oeste, indo para o leste, ou indo para o oeste. Perfeito? Então a gente pode usar os pontos cardeais para identificar direção e sentido. Mas o vetor ele é muito mais do que apenas direção e sentido. Ele é também o próprio valor da grandeza. Então, eu tenho aqui a identificação do terceiro termo chamado módulo. Opa, então um vetor ele é identificado por essas três características: módulo, direção e sentido. O módulo tem esse nome bonito porque o módulo de uma grandeza física vetorial, né, falando de forma técnica, o módulo da grandeza física vetorial velocidade é de, por exemplo, 100 km por hora. Se movimentando no plano horizontal, andando para a direita. Ah, eu posso representar dessa forma ou simplesmente como a gente no cotidiano simplifica. Assim. Perfeito. O que estaria errado seria representar
Assim, colocar o vetor igual a 100. Está duplamente errado aqui, porque um vetor tem 3 características. Então é sempre vetor, uma chavinha com módulo, direção e sentido. Tá, e o que está aqui é o quê? O vetor com um valor e sem a unidade ainda. Então, está errado por quê? Porque grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido, não apenas o valor. Tá bom? É essa a ideia, então, moçada, a respeito da grandeza física vetorial e sua representação. Sua representação feita por uma seta chamada vetor. Joia? Até o próximo!